assim que se faz. Ipanema. Vamos lá, já de volta aí com o nosso Breakfast, oferecimento Resolute Consultoria, Esquimel e também do Applebee's. Sabe que o Applebee's está lançando a campanha nova aí dos novos burgers do Applebee's, né, Paulinho? Uma delícia. É uma delícia, ó. E tem vários aqui, ó. Inclusive eles estão dando adjetivos aqui para os nossos novos burgers aqui do Applebee's, ó. Então, por exemplo, tem o incomum. Sabe qual que é o incomum? Qual? É o Classic Cheeseburger. E diz aqui o seguinte, ó, que ele é muito simples, ele não tem complicação. Ele é delicioso e assim como você, certo? Que é uma pessoa incomum, não é, Paulinho? Obrigado. Certo, né? Ele é sociável, esperto, confiável, simples. Não? Paulinho. O Applebee's está personalizando. É um hambúrguer para cada tipo de pessoa. Dura se eu sair na rua, todo mundo querer começar a me morder. Não, hein? Que bom que você usou a palavra morder, né? Eu fiquei com medo. Agora eu vou deixar pra Isabela falar aqui, ó, qual é que é o slogan aqui do cheeseburger. Esse burger é tipo você, simplesmente delicioso. Aí, Paulinho. Então, olha, aproveita, os novos burgers do Applebee's estão sensacionais aí. Tem o Classic Cheeseburger, tem o Bacon Cheddar Cheeseburger, o Time Cheeseburger, tem também o Cowboy Burger, qual outro aqui? O Bourbon Black and Blue Burger, certo? E o famoso Big Apple Burger, além do Tuscan Shiitake Burger. Olha, tem várias opções. O Tuscan é maravilhoso, aproveita. Espetacular, então aproveita porque todas essas delícias estão lá no Applebee's, é o autêntico grill e bar americano, aqui junto com a gente no nosso Breakfast também. Inclusive nós vamos levar a Neuza pra almoçar lá, né, Applebee's? Tá dando fome. Tá dando fome já, né, Neuza? Você fica falando de comida nós aí. Vamos lá. Nós vamos, não se preocupe. 1 minuto pras 11 já começou a apertar já. Neuza Maria Faro, atriz global, batendo um papo aqui com a gente hoje no nosso Breakfast. Manda a pergunta aí, vai lá, Paulinho. Vamos lá, eu disse que eu não ia chamá-la de senhora, porque eu acho que assim, a arte da interpretação é atemporal. Então o ator não tem idade. Certo. Tá? Além do trabalho de atriz, a Neuza trabalhou como dubladora. Queria saber um pouco dessa fase sua de dubladora, se você dubla ainda, ou se parou, se continua. Eu sei que você fez os desenhos Jaspion e Changeman. Eu fiz também o Zillion. E o Zillion, né? Zillion eram os três, né? Os três heróis. Era o Laranjeiro, um amigo meu, e o Camarão. Camarão. A gente fez curta, viu, de dubladora, porque foi assim uma entre-safra do teatro. E para você ser dublador, você não pode ter um compromisso de repente de ter que viajar com o espetáculo. Sim. E coincidiu que eu estava dublando, deu para fazer Zillion inteiro, tudo, mas quando eu ia pegar uma nova série, eu tive que viajar com uma peça. E aí eu fui, daí perdi meio espaço na dublagem. Perdi, porque quando eu voltei já tinham encaminhado outras coisas. Fiz mais alguma coisa, mas não foi uma carreira longa, não. Porque tem desenhos que duram 17 temporadas. Imagina ficar 17 temporadas sem poder. Assumir o compromisso complica. Porque, né, eu tava mais dedicada, né, ao teatro. Aí aconteceu a possibilidade de dublar. Fui, adorei, tava gostando, mas daí não tava tinha acabado a série. Me convidaram para fazer teatro e era para viajar. Aí eu falei, não, eu vou viajar. Aí perdi a oportunidade de fazer uma outra dublagem. Sim, mas é uma experiência, foi uma experiência diferente, bacana muito também para você, muito né? Boa, muito gratificante. Lembro até hoje da Nair, que era diretora de tem uma memória boa, hein? Eu já tava conversando os bastidores aqui, ela sou Dona Antônio Padilha. Você sabe como é que era o nome da personagem dela em Zillion? Pelo menos tá aqui, não sei se tá certo, ela confirma. Apple, é uma maçãzinha. É uma maçãzinha. Em Jaspion era a Kilmasa, a rainha Kilmasa, né? Essa eu não lembrava, princesa, não. Obrigada. Não sei se era princesa ou era rainha Kilmasa. Eu lembro. Sempre rainha. Eu fui pesquisar porque eu assisti boa parte do seriado e assisto ainda hoje Jaspion e Changeman, que passa no Canal Brasil, se eu não me engano.
Claro que a imagem já não ajuda mais, né? A imagem antigamente não era gravado desta forma, da forma que é hoje com HD e tudo mais. Mas eu assisto ainda, eu gosto muito, né? Pois é, na Jaspion, acho que Changeman, não sei, eu fui assistir e não reconheci minha voz. Eu achei que ela estava grave, eu não tenho a voz tão grave assim. Eu falei assim, nossa, que voz bonita, era a minha. Inclusive toda a série, e eu tive essa impressão também, eu tenho a lembrança de ter assistido o Jaspion nas primeiras temporadas, e o som era diferente. E eu assistindo agora pelo Canal Brasil, essa remasterização que eles fizeram deu uma tonalidade diferente pra voz dos personagens. Ficou aveludado. Bem, bastante. Mas eu assisto ainda, eu gosto muito de assistir. Quando tenho tempo que eu consigo chegar em casa e parar, eu assisto ainda. Canal Brasil, você que era fã do Jaspion e do Changeman e dos Flashman. O Zillion não passa? Zillion não vi, não consegui era tão ver bonitinho. Pesquisa aí que você acha na internet aí pra ouvir a voz da Neuza. Vamos lá, Isabela. Então, uma conceituada revista nacional falou que você é o xodó do Valci Carrasco. Você já participou de Fascinação, Alma Gêmea, Morde a Sopra, Cara de Boca, Sabor à Vida e algumas outras. Como é que você sente com esse título de xodó? Bom, xodó, eu acho que eu não sou, não. É parceria. Bom, ele tentou matar você na última novela? Ele que tentou me matar, uma loucura. Não, eu acho que dá certo. Eu gosto muito dele como autor, né? Sempre que ele vai fazer uma novela, eu já fico assim, na expectativa de ser chamado. Zóio. Eu gosto muito e eu acho que eu devo satisfazê-lo também nas personagens que ele me propõe. Então, mais por aí é que as pessoas sempre querem classificar de alguma maneira e aí classifica como xodó. Mas tem outras atrizes maravilhosas, talvez melhores que eu, que trabalham muito com ele também. Tem várias, assim. A Savala tá sempre trabalhando em todas as novelas dela. Ela é a musa do Valci. Tem a Cristina Mutarelli. Tem várias atrizes que estão em todas as novelas. Mas, sei lá, eu acho que talvez por causa dessa personagem da Alma Gêmea, a Divina, demais, que foi muito marcante, então tudo que eu fui fazendo, aí pegou essa coisa do xodó. Dá pra fazer um trechinho da Divina aí, né? Olha só. Mas daí eu preciso do Fulvio e da Nissete aqui do meu lado. Aproveita a Isabela e o Paulinho aí, estão do seu lado. Olha, virou Fulvio, você Nissete. Não, era que os dois brigavam muito, aquela coisa de marido e sogra, e eu no meio. E aí eu lembro que veio no texto, Oswaldo, não fale assim com a mamãe. De início eu falei assim, Oswaldo, não fale assim com a mamãe. Aí o diretor, Jorge Fernando, falou pra mim, não, você vê como é importante a direção. O diretor que dirige o ator. Ele falou, você é toda. Esse marido faz tudo que você quer. Tudo que você quer. E você consegue tudo na manha. Você não é autoritária com ele. Em momento nenhum. Eles brigam lá, sogra, coisa, porque ela é autoritária. Você não é. Você consegue tudo na manha. Faz uma coisa mais meiga. Aí eu peguei e falei, Oswaldo, não fale assim com a mamãe. É isso. Entende? Então daí ficou aquela coisa, sempre fazendo muito melosinha assim com ele. E daí em diante a personagem foi tomando esse rumo. Né? Certo. Eu brigava por causa dele, quando quiseram a Eliette, a personagem Eliette que veio dar em cima do meu marido, eu catei os cabelos dela. Botando pra correr. Mulheres, vão anotando. Defendia meu marido. E minha mãe também, que eu adorava. Depois o Anquito veio fazer meu pai. Sim. O Anquito, ele apareceu, meu pai surgiu. Era o Anquito, que faleceu, né? Olha, tem portal de voz aqui já, Neuza? Vamos ouvir aqui um portal de voz, que é a pergunta do ouvinte aqui pra você. Vamos lá, você pode fazer sua pergunta aqui, 21020384, 21020385. Vamos lá, pergunta do ouvinte aqui. Oi, aqui é o Kleber do Éden. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a atriz Neuza Maria Faro. O que ela acha de algumas pessoas que defendem que as novelas deveriam terminar? Porque muitas delas acham que as novelas não servem para os dias de hoje. O que ela acha disso? Kleber da Silva Ribeiro, Éden, Sorocaba.
Neuza. Oi, Cléber, tudo bem? Não, eu acho o seguinte, eu acho que essas opiniões sempre existirão, de deve continuar ou não, não só em relação à novela, em relação a tudo, né? A música, sim, não deve continuar, tudo. Eu acho o seguinte, que cada pessoa tem a sua maneira de ver, e eu acho que a novela, ela nunca vai perder o seu espaço. Ela veio do rádio, ela veio do circo, é uma união de várias artes que foram se juntando e que hoje tem a imagem e a palavra e a expressão e tudo, e eu acho que isso é um conjunto de uma série de coisas que vieram dos antepassados, e não acho que morra, como o circo não morreu, como o rádio não morreu, como a televisão não morreu e o teatro não morreu, nada vai morrer, pelo contrário, sempre nós teremos público para tudo. O teatro vira, mexe, dizem, teatro vai morrer, daqui a pouco você vai assistir um espetáculo, tá lotado. Então, não acredito não, acho que a novela tem seu espaço e é imortal. E você acha assim, ô Neuza, que ela tem essa coisa, porque as pessoas às vezes criticam muito a novela, né? Falam assim, não, porque a novela acaba dirigindo, levando para as crianças uma coisa negativa algumas vezes, traição, não sei o que, já começa a levar esse conceito desde pequeno, mas ela tem principalmente esse papel também de levar a discussão temas de relevância, né, na atualidade, como essa última novela agora do Valcir aí também, que colocou vários temas polêmicos ali em jogo, né, o relacionamento familiar, a opção sexual das pessoas, né, então ela tem esse papel também, né, de fazer a sociedade, né, a população pensar um pouco sobre um determinado tema também, não é? Eu acho sim, acho que os nossos autores têm uma consciência do que estão fazendo nessa Amor à Vida, que é a última que eu fiz. Eu acho que foram abordados vários temas, e quanto à criança, eu acho que depende dos pais. Se os pais acham que a criança deve ter contato com a realidade da vida e ver já desde pequeno, ele deixa assistir. Se acha que não, eu quero que meu filho demore mais um tempinho para tomar contato com tudo que acontece, segura, não põe, assiste outra coisa, põe para dormir, sei lá. Eu acho que a responsabilidade nesse caso é do pai. Agora, a televisão tem sua responsabilidade de não de repente desculhambar. Eu acho que, por exemplo, na nossa novela tudo foi enfocar. Ele tinha uma imagem que o homossexual, ele falava homossexual, o gay, cama. Ele só via essa ideia, né? Que não fazia outra coisa. E aí ele assistiu a novela, até aquele último capítulo lindo do Fagundes com o Matheus, e ele virou pra mim e essa moça falou, ele falou, minha filha, mudei todo o meu conceito. Hoje eu sei que o gay, ele trabalha, ele luta por uma família, ele luta por uma sociedade, ele é digno, e eu não via o gay dessa maneira. Então esse é um grande exemplo de como a novela pode transformar conceitos, transformar maneiras de enxergar o mundo, né? E outros setores da própria novela, agora, na novela do Manuel Carlos, eu acho que todas têm uma função também social, claro. Muito bem. Manda aí sua pergunta para Neuza Maria Faro aqui com a gente pelo facebook.com/IPFM, então portal de voz 21020384. Sua manhã com mais estilo. Breakfast.